Padre Larry Machado, bem-vindo à nossa comunidade. Muito obrigado. Eu sei que qualquer paróquia da Diocese de Stockton o teria recebido de braços abertos. Bom. Portanto, eu já disse, a falar com a minha mulher, com a Maria, nós estamos muito gratos e sentimos muito felizes porque está aqui conosco. Muito obrigado. Qual foi a sua impressão quando o Bispo lhe disse que ia vir para a paróquia de Nossa Senhora da Assunção? A paróquia onde cresceu, foi batizado, não é? Sim, que recebi os 3 sacramentos de iniciação cristã aqui, o batismo, a primeira comunhão e o crisma. Celebrei aqui também a minha missa nova, a primeira missa, há 4 anos. E estive muito contente lá na Catedral, trabalhando lá como vigário paroquial 3 anos, depois de voltar de Roma durante a pandemia. Fui em julho do ano 2020 que comecei na Catedral. Estava lá contente, não estava lá muito envolvido com a escola paroquial lá e pronto, as atividades lá na Catedral. E depois surgia esta possibilidade de vir cá com o Padre Manuel pensando em aposentar-se aqui deste cargo, e o Bispo apresentou-me com essa possibilidade de vir cá, e eu obviamente tenho muito amor a esta paróquia, eu sinto-me em casa e eu acho que pronto, eu fiquei contente dessa possibilidade e eu estou contente de estar cá agora, depois só apenas umas 6 semanas aqui como o administrador paroquial. E como disse, nós estamos contentes. Agora, vir para uma paróquia na qual cresceu e conhece as pessoas tem vantagens e tem desvantagens. Sim. Quais são os desafios que acha que vê aqui ao vir para a nossa paróquia? Pois, a grande vantagem é conhecer já muitas pessoas, porque um pároco entrando numa paróquia onde não conhece ninguém, pois sempre há essa confiança que uma pessoa vai tomando com as pessoas, e aqui já tenho alguns passos nesse sentido, em que já conheço uma grande parte da comunidade, os amigos dos meus pais e pronto, todas as pessoas que fui conhecendo da maneira que cresci nesta paróquia, pessoas da minha idade também e agora alguns dos filhos deles. Isso ajuda muito em já começar com essa relação já com muitos paroquianos. Isso serve para já poder trabalhar mais imediatamente em algumas coisas com as pastorais, já conhecendo muitas pessoas. Sabendo os talentos da paróquia, de cada paroquiano, as áreas que eles podem, com a sua generosidade, oferecer ao bem da paróquia, e isso ajuda muito. Enquanto desvantagens, não tenho tido assim muita experiência disso, pelo menos nestas 6 semanas. Não? Às vezes diz-se que mesmo Jesus mesmo disse que um profeta não é aceito na sua terra de origem, mas, a dizer a verdade, não tenho sentido isso, não para nada aqui na paróquia. Então, mas obviamente às vezes umas pessoas têm certos preconceitos, às vezes, mas assim, já conhecendo uma pessoa já há muito tempo, ainda antes de ser sacerdote, depois como é que vai ser como sacerdote e depois como é que vai ser como nosso pároco, mas eu não tenho tido nenhuma experiência negativa nesse sentido, e as pessoas tratam-me já com muito respeito. Eu já não sou o Larry pequeno de 5 anos, mas sou o Padre Larry, o administrador paroquial aqui da paróquia, e isso tem sido uma coisa boa até agora. Está bem. O Padre Larry é um dos poucos padres que é médico. Como é que se deu isto tudo? Pois, eu desde muito pequeno quis ser médico. A vocação ao sacerdócio veio muito mais tarde. Eu sempre quis estudar medicina, eu gostava das ciências, a química e a biologia, depois aplicar essa teoria das ciências ao bem das pessoas, especialmente enquanto a problemas de saúde. Eu gostava de tudo isso. E pronto, eu depois de acabar aqui a secundária no Turlock High School, depois estudei em UC Davis, estive lá 4 anos,
estudando Biologia, as ciências biológicas, e preparando-me para a Faculdade de Medicina. Eu acabei lá e depois entrei na faculdade quase o ano seguinte. Eu trabalhei num laboratório um ano e depois entrei na Faculdade de Medicina depois disso. E foi mais ou menos no segundo ano da Faculdade de Medicina que pensei, realmente isto é para mim. Eu gostava imenso, não, de todas as minhas cadeiras ou matérias na Faculdade de Medicina, e depois também a parte nas clínicas também eu gostei muito, mas depois com esse chamamento de Deus uma pessoa vai vendo que talvez Deus está chamando para outra coisa, não uma vocação ao sacerdócio, e isso obviamente não é uma decisão fácil de fazer, mas com o tempo fui vendo que realmente é muito bom, não, a medicina, e ajudar as pessoas com a sua saúde física, mas nós todos temos uma alma para salvar. Temos que ter uma relação com Jesus Cristo. Isso é o que dá sentido à vida, isso é o que dá orientação nas nossas vidas. Se nós temos excelente saúde e vivemos até aos 100 anos, mas não temos essa relação com Deus, pois, como diz Jesus, não, podemos ter o mundo inteiro, nós podemos ter o mundo inteiro, mas isso não vale nada se nós perdemos a nossa alma, essencialmente. Pois é isso, e essa ideia depois eu comecei pensando nisso mais profundamente e perguntei a mim mesmo se eu posso ser sacerdote, porque não? Não há uma grande necessidade de sacerdotes, o poder dos sacramentos, não ser instrumentos da graça de Deus para o bem espiritual das pessoas, e pouco a pouco fui vendo que isso realmente era a vocação que Deus quis para mim, e entreguei a minha carreira a Deus para depois ser o seu servo para fazer o que eu podia fazer para a salvação das almas. O Padre Larry exerceu medicina na América Latina, não foi? Não. Eu entrei numa congregação religiosa que chama-se Miles Christi. Miles Christi é uma congregação que foi fundada nos anos 90 na Argentina, na cidade de La Plata. Essa congregação, eles pregam os exercícios espirituais de Santo Ignácio de Loyola para os leigos, essencialmente, e depois trabalham muito com os jovens universitários, e tem alguns outros apostolados também. E eu conheci alguns sacerdotes desta ordem quando eu estava já no terceiro ano da Faculdade de Medicina, e algo que da sua espiritualidade e a sua maneira de ser e os seus apostolados e o seu carisma da ordem ressoou comigo, e eu senti uma atração a ser sacerdote nesta congregação, e depois eu entrei no processo de formação nesta congregação, começando no estado de Michigan. Estive lá 2 anos, e depois a congregação tem a casa-madre na Argentina, depois eu fui para a Argentina 4 anos, mas nunca nesse tempo exerci a medicina. Eu acabei a Faculdade de Medicina, mas nunca fiz o estágio ou a residência, o residency, como eles dizem cá, para ter a licença de praticar medicina como tal. E pronto, eu estava no processo de formação lá na Argentina, estudando filosofia e as humanidades em preparação para o sacerdócio. Chegou a um ponto até que eu ainda senti uma vocação ao sacerdócio, mas não nesta congregação religiosa em particular. Depois voltei nesse momento para os Estados Unidos para entrar depois no seminário, estudando aqui para a Diocese de Stockton. Como é que se deu a vossa ida para Roma? Pois no seminário, o bispo naquele momento, que era o bispo Stephen Blair, o bispo naquele momento pediu-me que eu estudasse em Roma. Isso foi no ano 2015, e pronto, eu estava muito contente dessa possibilidade, obviamente, de estudar teologia no coração da Igreja, lá em Roma, onde há muito contato com outros seminaristas e outros religiosos e outros leigos de
todo o mundo, essencialmente, que estudam teologia e filosofia em Roma, e eu estava vivendo no colégio norte-americano, que é o seminário fundado pelos bispos dos Estados Unidos em Roma, para seminaristas poderem ter a possibilidade de estudar em Roma, e vivi lá, mas depois eu estudei nas universidades em Roma, na Universidade Gregoriana, e depois mais tarde na Santa Cruz, e foi uma bela experiência de poder ver realmente a Igreja Universal. O nosso seminário estava lá muito perto do Vaticano, tínhamos a possibilidade de ver o Santo Padre frequentemente quando ele saía para as audiências nas quartas-feiras, ou também no Ângelus nos domingos. E pronto, era uma experiência única de poder estar lá por estes 5 anos. Estive lá 4 anos, depois fui ordenado e voltei um 5º ano para acabar a licenciatura lá em Teologia Litúrgica. Foi uma coincidência ser filho da paróquia, ter aqui feito toda a sua vida religiosa e ser o parco administrador nos 50 anos da sua fundação. Isso foi uma coincidência, mas foi uma coincidência muito positiva, não foi? Pois, foi os tempos. Não, eu vejo nisto a mão de Deus, o Espírito Santo, não que faz as coisas não desta maneira, e foi uma coincidência de várias coisas, porque, pronto, obviamente esta paróquia, sendo uma paróquia pessoal para servir à comunidade portuguesa, principalmente, ainda existe uma necessidade para servir a comunidade portuguesa, e um sacerdote que fala português, também isso. E aqui, como não são muitos os sacerdotes que falam português, pois não há muitas opções, e depois isso passando ao mesmo tempo que eu já tendo alguma experiência pastoral na catedral, 3 anos, e depois também isso com o Padre Manuel Sousa já chegando a uma idade da possibilidade de reformar-se, pois isso deu não todos estes tempos, e depois também a paróquia celebrando 50 anos, isto juntou-se neste momento particular, neste ano, e foi assim. Portanto, esta paróquia foi fundada por jovens. Mas esses jovens estão a ficar velhos, como eu. Muitos já faleceram e muitos continuam a falecer, e eu olho para daqui a 10 anos, só Deus é que sabe quem estará cá. Portanto, isso oferece um desafio muito grande a esta comunidade, porque se nós vimos, por exemplo, a missa das 11h15, costumava ser a missa mais cheia da paróquia. Sim. Agora tem menos pessoas por causa das pessoas ficarem a ficar velhas. Sim. Como é que o Padre Larry vê esse desafio de continuar com uma comunidade que cada vez mais tem menos necessidade dos serviços em português, mas ao mesmo tempo que se queira manter fiel às suas raízes portuguesas? Sim, pois isso é uma tensão que existe aí, e pois não são coisas para resolver num instante, porque obviamente agora ainda tem uma comunidade significante que precisa os serviços em português, a administração dos sacramentos em português. Obviamente com o tempo isso vai se transformando pouco a pouco, e então é vendo também, não com a ajuda do Espírito Santo, o que é que nós temos que fazer hoje. Eu não, obviamente temos que preparar para o futuro, temos que estar a par das coisas à maneira que elas vão desenvolvendo, mas por enquanto nós temos, por exemplo, esta festa da padroeira também ainda é um momento muito forte durante o ano, em que se celebra a cultura portuguesa, os grupos folclóricos, as filarmónicas, pronto, todo o novenário, estas coisas são muito importantes para esta comunidade e as tradições que nós temos tido o privilégio de receber dos nossos pais e desta geração, no meu caso, a geração que veio antes de mim, os meus pais e pronto, toda aquela camada de imigrantes que vieram cá nesse momento. Mas obviamente isso também a maneira que vai mudando
a constituição da comunidade, depois temos que adaptar a essas novas realidades. E pronto, uma das coisas preocupantes, talvez não preocupantes, mas um desafio, não é, por exemplo, os filhos dos imigrantes, que muitos deles já não praticam a fé. Muitos deles estão afastados da igreja. E então a minha pergunta é: o que é que aconteceu aí? Por que é que não houve a transmissão da fé a essa segunda geração? As pessoas, os que são da minha geração, cujos pais imigraram dos Açores ou de Portugal, vieram cá, mas depois não houve a continuação da prática da fé. Então, como é que nós podemos ser como é que esta paróquia pode ser evangelizadora para essa geração que talvez foi criada aqui, que tem raízes aqui, e eu acho que se sentem em casa aqui, embora que não praticam a fé nem venham à missa regularmente. Eu acho que pode ser um grupo que é fácil, com um pouco de esforço e entusiasmo para que eles se aproximam à paróquia. E depois tem já outra geração que são os filhos podemos dizer, os netos dos imigrantes, que muitos deles estão cá. Então, como é que nós podemos ajudá-los também? Muitos deles estão na secundária ou estão no programa de catequese. Como é que nós podemos também transmitir a fé a eles, a fé que eles têm recebido dos seus avós e dos seus pais, que ainda praticam a fé, e pronto, e continuar com esse grupo. Então, uma das coisas que eu sempre tive um interesse e entusiasmo é os jovens e também não esta geração dos que estão na universidade, os 20 e tal, porque são nessas idades críticas que muitos depois afastam-se da igreja. Como é que nós podemos, o que é que falta aqui, e como é que nós podemos criar um ambiente em que esses jovens podem sentir em casa aqui e realmente ter um contacto com Jesus Cristo e têm um interesse na vida da paróquia e na vida da igreja? Padre Larry, acontece que há 50 anos atrás, quando o grupo, incluindo o professor António Borba, fundaram o Centro Cultural Português, a maioria eram imigrantes, os jovens dessa época, e outros vieram dos Açores, mais propriamente dos Açores, casados ou foram casar, vieram para cá primeiro e foram casar, fizeram a sua vida. Os filhos, o vosso caso, o caso dos meus filhos, o caso dos filhos do professor António Borba, ainda mantém muito as casas. Os netos já é mais difícil, precisamente porque perderam a língua portuguesa, ok? Anda-se a Alcatra, Bassa Sovado e umas coisas assim. Mas depois estão-se relacionando por casamento com jovens de outras nacionalidades e de outras religiões até. Aqui é que penso que está o certo. No entanto, recordo-me do Monsenhor Alvernaz dizer uma vez de que a fé era tal qual uma brasa cheia de cinza e que não se via, mas quando se assoprava, a brasa estava viva. E um caso que me contaram foi de um casal foi passar a lua de mel ao Hawaii e estavam na praia. Ela era americana, ele era neto. E ele disse: "Oh, cheira a linguiça." Ela disse: "O que é isso?" "É uma coisa que a minha avó fazia." Ok. Vai-se buscar estas raízes. Pensa que isto funciona, será a razão também porque muitos dos netos se afastaram ou estão em outras religiões por causa de casamentos? Pois, em parte sim. Eu tinha que ver, por exemplo, aqui nesta paróquia, qual é a percentagem dos católicos que cresceram nesta paróquia e depois casaram-se com pessoas não católicas.
Em geral, eu acho que são relativamente poucos em comparação, porque às vezes não, alguns convertam ao catolicismo, às vezes, mas isso, pois, eu acho que é uma minoria. A minha pergunta é: onde é que estão os católicos que casaram-se com outros católicos, mas nenhum nem o outro pratica e não está cá? Isso eu acho que é a maioria e é a parte mais significante. E então, se os dois são católicos, então não é importante essa vida eclesial, uma ligação à paróquia, uma ligação a Jesus Cristo através da Igreja, a recepção dos sacramentos, tudo isso. Depois, isso é outra conversa, não, pronto, e estar, obviamente, disponíveis para essas famílias já talvez mistas ou não, que é um caso não mais específico, mas a minha pergunta é: onde estão os outros? Ainda nesta continuação, por exemplo, eu penso muitas vezes nas novenas. E as novenas para nós portugueses que nascemos nos Açores têm um significado especial. Sim. Para alguém que nasceu aqui já não diz tanto. Sim. E eu pergunto-me a mim mesmo, o que é que nós poderíamos fazer? Eu não espero que o Padre Larry tenha a resposta, mas pergunto-me a mim mesmo, o que é que nós podíamos fazer para que mais pessoas que podem não falar bem o português, mas talvez falam um bocadinho, que participassem nestas celebrações tradicionais como uma novena. Eu sei que, por exemplo, já nesta novena o Padre Larry faz uma tradução que tem ajudado muito da homilia, mas será que se pode fazer mais para que as pessoas que não nasceram nos Açores digam, mas afinal de contas esta novena diz-me qualquer coisa? Isso é difícil porque, como eu disse, não, para os açorianos a ideia da novena e como uma preparação para a festa é assim uma coisa bastante está no ser, centro, exatamente. E para mim, de uma certa maneira também, porque pronto, eu cresci cá e os meus pais iam à novena, eu ia com eles e nunca tive uma grande resistência em ir à novena. Pronto, eu ia à novena, talvez eu quando era pequeno não entendia toda a pregação, mas pronto, não era uma experiência para mim, pelo menos negativa. Eu sentia-me parte da comunidade e pronto, ia lá. Agora, para uma comunidade agora que tem, pois os valores também às vezes são diferentes e a prioridade nas coisas religiosas talvez não é tão forte, porque isto não é só o tema da novena, isto é um tema, eu acho, ainda mais complexo e que abrange várias coisas, que é o entusiasmo religioso entre pessoas que nasceram cá e estavam, mas depois, de um certo tempo depois, não estão tão envolvidos e para eles não dizem tanta coisa, mas porque não é só a novena, por exemplo, vão à missa todos os domingos e estão participando na vida da igreja, têm um compromisso pessoal, não é Jesus Cristo, na oração diária, na meditação da palavra, todas estas coisas, pois, porque são essas pessoas que nós temos que ver quais é que são as necessidades deles religiosas e dá-los algo que fala o seu espírito e oxalá que resolva com o seu espírito, mas que talvez o que eles precisam não é necessariamente a novena, e talvez a pergunta não é como é que estas pessoas podem vir à novena, mas como é que nós podemos dar-lhes o que eles precisam espiritualmente para crescer na sua fé, que talvez pode ter outra forma, que talvez seja uma novena, talvez não seja uma novena, e isso é uma coisa para explorar. Eu não tenho a resposta definida, mas é uma questão de meditar e pensar como é que nós podemos fazer no futuro à maneira que a comunidade vai transformando noutra dinâmica. Padre Larry, encontrou uma paróquia devidamente organizada, quer no aspecto religioso, quer no aspecto cultural, desportivo, é para manter?
Sim, obviamente todas estas coisas são parte de uma comunidade ativa e com muita vida. E isso é uma coisa muito boa. Porque isso, embora que as atividades não sejam diretamente religiosas, cria um ambiente acolhedor à comunidade em geral. Por exemplo, o uso dos campos de futebol para a comunidade em geral, que esta paróquia seja um lugar, não uma paróquia acolhedora a qualquer pessoa que vem cá, seja para a missa, ou para receber os sacramentos, outros sacramentos, ou para participar num evento mais cultural, as coisas da Escola Jorge Sena. Todas essas atividades fazem parte de uma paróquia muito ativa. As paróquias, pois isto é uma paróquia única, pode ser assim, porque temos esse aspecto cultural muito forte. Por exemplo, quando eu estive na catedral, pois é verdade que há uma comunidade que fala principalmente em inglês, uma comunidade que fala principalmente em espanhol. Cada um tem a sua maneira de ser e algumas festas particulares que celebrava-se durante o ano, não? Mas a parte que seja assim um forte, o aspecto cultural forte, pois aqui manifesta-se de outra maneira. Além disso, temos também o Valer, sim, que presta um trabalho extraordinário desde a sua fundação à comunidade em geral. Tudo isto à comunidade em geral. Tal como o Papa disse, todos têm o direito de vir ao Valer e de pedir ajuda quando tem acontecido. Enquanto nós podemos ajudar com os serviços que se oferecem aqui, eu sei que o Condado organiza algumas atividades aqui e nós abrimos as portas a serviços que ajudam a comunidade em geral, e também o trabalho que o Consulado faz cá, de uma maneira mais regional, ajuda a comunidade portuguesa aqui nesta zona, pois isso ajuda muito, seja com o Cônsul ou com os serviços sociais em geral. É um serviço à comunidade e isso é uma coisa boa para continuar. Muito bem. Ora bem, agradeço-lhe muito, desejo-lhe muitas felicidades e estaremos consigo até ao fim desta caminhada todos. Muito bem. Bem-vindo. Obrigado. E o meu maior desafio é não olhar para o Padre Larry como um jovem que está na cabeça. Pois. Eu ontem já queria ser pai do Padre Larry, porque estávamos a fazer barulho na porta aqui à igreja. O Padre Larry tinha de ir para a rua, que era para dar o exemplo, mas às vezes tem que ser mais que o exemplo. E eu disse-lhe, olha, a próxima vez diga-me e eu vou lá chamar as pessoas. Pois pouco a pouco. É muito difícil mudar algumas coisas numa paróquia, seja esta ou qualquer outra. Temos alguns costumes, hábitos, e pronto, se podemos fazer um pouco melhor em algumas áreas, que vamos assim pouco a pouco nessas coisas. Pouco a pouco. Exatamente. A expressão na Itália é piano, piano. Piano, sim. Pouco a pouco, vamos pouco a pouco. E assim, pronto, isso é a melhor maneira de proceder. Em português nós dizemos água mole em pedra dura, tanto bate que até fura. Exatamente, pois é a mesma ideia. Muito bem, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado.